Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Gisele e hoje a aula é comigo. Nosso tema de hoje são fontes energéticas e o esporte. O objetivo da aula é compreender as questões biológicas, ergonômicas e fisiológicas pertinentes ao esporte. Compreender as relações entre fontes energéticas e o esporte. O que sabemos? Qual é a relação entre as fontes energéticas e as práticas esportivas? Quais são as principais fontes energéticas utilizadas no esporte? É o que vamos saber hoje. O que são fontes energéticas? O corpo humano, ele precisa de energia para se sustentar. Então, toda fonte precisa para manter suas funções vitais. O que são as fontes energéticas então, professora? Tudo precisa de energia. Você está dormindo? Você precisa de energia. Você está acordado? Você precisa de energia. Você está fazendo exercício? Você precisa de energia. Então, as fontes energéticas fornecem a energia necessária para manter as funções corporais, tanto em repouso ou quanto durante a modalidade praticada. E a energia armazenada no nosso organismo? Quais são? São 3 as nossas fontes, hein? Carboidratos, lipídios e as proteínas. Nós vamos aprender cada uma delas. E os carboidratos? Aonde encontramos os carboidratos? Vamos lá! Os carboidratos, também chamados de açúcares, são uma fonte essencial para o organismo. Ele é encontrado no arroz, no macarrão, nos pães. O carboidrato é encontrado em todo esse tipo de alimento e mais alguns. E as proteínas? O que são as proteínas? As proteínas são macromoléculas biológicas constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. Quais alimentos que encontramos as proteínas, professora? Encontramos elas no peixe, no ovo, no leite, na carne e outros alimentos. E os lipídios? Os lipídios são os principais depósitos de energia. Constituem combustível celular ideal, pois cada molécula carrega grandes quantidades de energia por unidade de peso. E quais alimentos que encontramos nos lipídios, professora? No azeite de oliva, na carne bovina, na castanha e outros alimentos. Vamos ao exercício número 1? No seu dia a dia, em suas refeições, cite qual a quantidade, aproximadamente, em porcentagem, de alimentos ricos em carboidrato, proteínas e lipídios. Mais ou menos ali em porcentagem. Olha ali o exemplo ali, ó. Quanto que você consome desses alimentos durante o dia? Tempo para vocês.
Voltamos com a resposta do exercício. O que vocês colocaram lá em carboidratos? Foi o macarrão? O macarrão, ele é carboidrato. E a proteína? O que vocês colocaram em proteína? Colocaram ovo? Ovo frito é também proteína. E a gordura? Eu aposto que vocês pensaram em batata frita na gordura, hein? Certo! Lá no celular de vocês, pode ser que tenha esse aplicativo aqui também, que vocês colocam, que vocês vão comendo durante o dia, e daí no final do dia ele dá um gráfico como esse aqui. Como será que as fontes energéticas são utilizadas na prática esportiva? Como será? Tem a resposta? Vamos lá para a resposta. Fontes energéticas e esporte. Após o processo digestivo, então após vocês comerem tudo isso, carboidrato, proteínas, lipídios, temos macronutrientes, detentores de energia disponíveis para abastecer nossos sistemas, os chamados sistemas de Recinte, o ATP, o adenosina trifosfato. Então, após vocês comerem lá o macarrão, o ovo, tudo lá que vocês têm, os grãozinhos lá, vocês vão ter agora energia disponível. Elas são classificados de acordo com a necessidade ou não de oxigênio em aeróbio e anaeróbio. Tá? Então, eles tem uma classificação lá de quanto de oxigênio vocês precisam. Daí vai ser aeróbio ou anaeróbio. E vamos ver cada um desses sistemas. O sistema aeróbio é fonte eficiente de energia, com grande capacidade e duração. Então, o sistema aeróbio é aquele que você tem no maratonista, ele vai correndo, o maratonista lá, ele vai gastando durante a capacidade dele ali, utiliza a fonte de energia com grande capacidade e duração, certo? Então, um maratonista, ele vai usar muito do sistema aeróbio. Utiliza preferencialmente a glicose. Qual que é a glicose que a gente viu lá? O açúcar. Então, os carboidratos, ele vai utilizar principalmente os carboidratos, tá? Mas pode recrutar ácidos graxos livre e aminoácidos como fontes secundárias. Maior capacidade de produção de ATP, porém seu processo é mais lento. Vocês já ouviram falar que o maratonista, um dia antes dele fazer a corrida, ele janta carboidrato? O que é carboidrato? É o macarrão, é o nhoque, faz aquela comida cheia de massa. Então, o maratonista, por quê? Porque tem o sistema aeróbio, porque a capacidade e duração dele é muito mais, demora muito mais para ele queimar a caloria. E o sistema anaeróbio lático? Esse é diferente lá do sistema aeróbio. É uma fonte rápida de energia. Então, é a fonte que os corredores de 800 metros fundistas, 800 metros, 1.500 metros, eles usam. Porém, resulta em acidose muscular, o que limita a sua capacidade produtiva. Então, ele não é que nem o maratonista, que tem aquela duração longa. Não, ele tem uma média duração. Utiliza a glicose como fonte principal de energia para a síntese de ATP, sem a necessidade de oxigênio. Então, lá nas Olimpíadas, vocês viram aquela corrida de 800, 1.500 metros? E eles utilizam esse sistema, o sistema anaeróbico alático. Desculpa, sistema anaeróbio lático. E o sistema anaeróbico lático? Esse vocês não vão esquecer. É só vocês lembrarem desse cara aqui, ó, Usain Bolt. Utiliza a fosfocreatina armazenada no tecido muscular como fonte de energia e de fosfato para a síntese de ATP, de forma instantânea. Então, o anaeróbico alático, ele faz aquela corrida de explosão, como faz o Bolt. É uma fonte imediata de energia, porém com capacidade limitada. Quanto que o Bolt corre? 100 metros. E ele corre muito rápido, né? Então ele utiliza toda a energia dele naquela explosão. Então, em resumo, o que a gente falou até agora? Do aeróbio, que não há esforço máximo, é longa duração. O anaeróbico lático, a intensidade é máxima e curta duração, com produção de lactato. E o anaeróbico alático, que a intensidade é máxima e de curta duração. Então tá ali, ó, o vídeo lá, ó, do Bolt, usando todo o seu
o seu anaeróbico lá, ó. Seu sistema anaeróbico. Tudo isso na prática, o que que é? A gente já conversou um pouquinho, mas agora, ó, vamos registrar aqui, ó. 100 metros rasos, aproximadamente 10 segundos de duração. É o que eu falei, que é o Usain Bolt. Qual é o principal sistema que ele utiliza? O anaeróbico alático. 800 metros, que é a corrida de fundo, que a professora falou lá do atletismo. Ele usa aproximadamente 2 minutos de duração. Principal sistema utilizado, qual que é? O anaeróbico lático. E o maratonista, aquele da janta cheia de carboidrato? Aproximadamente 2 horas de duração dura a prova dele. Qual que é o sistema que ele usa? É o aeróbio. Então vamos lá para o exercício. Preencha a tabela abaixo com uma modalidade esportiva para cada tipo de sistema de produção de energia, na qual essa modalidade utilize tal sistema de modo predominante. Quais são os sistemas? Os sistemas anaeróbico alático, anaeróbico lático e o sistema aeróbio. Vamos lá? Tempo para vocês?
Voltamos com a resposta do exercício. Vamos ler lá ele novamente. Preencha a tabela abaixo com uma modalidade esportiva. Pensaram na modalidade esportiva? Para cada tipo de sistema de produção de energia, na qual essa modalidade utilize tal sistema de modo predominante. Então vamos lá. Anaeróbico alático, anaeróbico lático e o sistema aeróbico. Se lembra que a gente já conversou um pouquinho das modalidades esportivas? Eu dei uma dica lá nos slides anteriores, hein? Vamos lá para a resposta. Anaeróbico alático. A prova de atletismo de 100 metros. Se lembra? Quem é que usa o anaeróbico alático? Bolt. Usain Bolt. Ele usa o anaeróbico alático. Ele faz aquela atividade de explosão, aquela corrida de explosão. Então é ele que usa. Sempre que vocês lembrarem de Bolt, vão lembrar de anaeróbico alático. E o anaeróbico lático? Também citei aqui uma prova de atletismo. Prova de 800 metros. Se lembra que eu conversei lá com vocês no outro slide? 800 metros que são os fundistas. 800, 1.500 metros, eles usam anaeróbico lático. E o sistema aeróbico? Aí eu saí um pouquinho do atletismo e viemos aqui para o ciclismo. Como é que é o ciclismo? Você para pensar lá no ciclismo? Não. Você anda e uma hora você para. Então ele usa o sistema aeróbico. E outras modalidades? O futebol, por exemplo. O que vocês acham que o futebol usa? Anaeróbico alático, anaeróbico lático ou sistema aeróbico? Vou deixar para vocês pensarem, hein? E outras modalidades que tem? Natação. Vou deixar para vocês pensarem aí, hein? Saiba mais. Usain Bolt, na última Olimpíadas, ele correu em 9 segundos e 58 milésimos. Qual o sistema que ele usou? Eu já falei várias vezes aqui nessa aula de hoje, hein? Vamos lá ver a corrida dele? Olha lá, ó. Muito rápido. Ele usa o sistema... Vamos lá, ó. Qual o sistema que ele usa? Anaeróbico alático que ele usa, que é os 100 metros rasos. E o que estudamos hoje? Tipos de energia, os sistemas metabólicos, as fontes energéticas e o esporte. E essa foi nossa aula de hoje. Até breve, pessoal!